Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Por que Deus permite o sofrimento? Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que Deus permite, né? O sofrimento, essa dor, essa dificuldade? Hoje vamos falar um pouco sobre isso, amém? Quero convidar a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Vamos pedir a bênção para mais um culto, para iniciarmos mais uma semana na presença do nosso Deus. E vamos fazer isso nos humilhando, né? Vamos nos humilhar diante do nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele acabou de pecar, né? Então todos nós temos pecados, não vivemos mais no pecado, mas somos pecadores, temos pecados, temos que estar sempre reconhecendo isso e nos humilhando sempre na presença do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão pelas nossas falhas, amém? Então que caia por terra todo o orgulho, toda a soberba que nos impede de nos humilharmos diante do Senhor e nós possamos clamar a Ele nessa noite, nos humilhar e assim alcançar a sua graça, a sua misericórdia nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, que alegria, Pai, entrarmos aqui na sala do trono para falar contigo, Pai. Nós cremos que o Senhor está diante de nós e nós queremos aqui, Pai, nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos abençoa, nos perdoa. Queremos te agradecer, Pai, pela semana. Todos nós enfrentamos aqui dificuldades, obstáculos, aflições, mas até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Em nenhum momento o Senhor nos deixou sozinho, Pai. E nós temos consciência de que essas lutas, essas dificuldades, essas provações
serviram para nos amadurecer e nos fazer perseverar ainda mais na presença do Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos que quando tudo está muito bem, tendemos a se esquecer do Senhor, se esquecer de onde o Senhor nos tirou, mas com as dificuldades, as provações, nós buscamos nos apegar mais a Ti, buscar reforço em Ti, fortalecimento em Ti, pois a nossa esperança está em Ti, Pai. Por isso nós Te agradecemos e Te pedimos, Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor que vai ser entregue aqui, meu Pai, através dos cânticos, através dos dízimos, das ofertas, dos testemunhos, dos glória a Deus, aleluia, aleluias, louvado seja Deus. Receba, Pai, toda a expressão de louvor que vamos dar a Ti nesta noite, toda a expressão de louvor e de honra que vamos dar ao único Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que não morre, aquele que não fica prostrado, aquele que não fica doente, aquele que não fica velho, mas Ele está sempre pleno e pronto. Ele é eterno, aleluia, e está sempre com suas mãos estendidas, sempre pronto para nos perdoar, Senhor. Por isso, nos humilhamos na Tua presença e Te pedimos, Pai, receba este culto. Esse culto não é para o pastor Evanildo, esse culto não é da Camila, não é da pastora Camila, não são para pessoas. Este culto, Pai, é para o Senhor, Pai. Aleluia. O Senhor é o merecedor de toda a honra, de toda a glória que nós vamos dar a Ti nesta noite. Vai, Senhor, entra nas casas, Pai, que essa transmissão possa entrar em cada lar, em cada coração, e vidas sejam transformadas, e todos que estão nos ouvindo online, Pai, sintam-se na casa do Senhor, que eles possam fazer das suas casas um lugar de adoração, Pai. Então seja conosco, nos ajuda, nos abençoa, dá-nos um culto abençoado, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém? Vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não deixe que coisas venham te distrair, nada venha te distrair, nem as notificações do seu smartphone, nada venha te distrair nesse momento. Se alguém te ligar, se possível, se não for uma coisa de emergência, não atenda, adore ao Senhor e interceda por estas pessoas que muitas vezes são descomprometidas com Deus e querem nos tirar, roubar aquele tempo precioso que nós damos para o nosso Deus, não é verdade? Então que você possa se ligar no trono da glória do Senhor, você possa adorar a Ele em espírito e em verdade nesta noite. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos declarar que Ele é invisível, mas real. Aleluia. Chamado pra sentar na mesa do rei, depois de tudo que passei, a justiça me alcançou, a graça me abraçou, minha sorte restaurou, meu nome anunciou, a todos me apresentou, e o banquete preparou, na mesa eu estou. Coisa boa. Não preciso ver pra crer que és real, só preciso ouvir tua voz a me chamar, aos pastos verdes. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vamos declarar invisível, mas evidente. Vamos! Invisível, mas evidente Deus é. Sim, meu Deus! Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é.
Declare isso mais uma vez, declare. Invisível, mas evidente Deus é. Sim, meu Deus. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Evidente. Aleluia. Evidente. Não preciso ver para crer que é real. Não preciso ver pra crer que és real. Nós sentimos tua presença, o teu agir. Preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vamos adorar, vamos adorar. Invisível, mas evidente Deus é. Sim, meu Deus. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Invisível, mas evidente Deus é. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Evidente. Na minha história e a vida, evidente. Obrigado, Jesus. Aleluia. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus com os nossos irmãos. Aleluia, Eliel e Elisama. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu acordo, te sinto aqui. Antes das palavras, já estás em mim. No silêncio do quarto, começas a falar. Mostra cada passo onde devo andar. Aleluia. Eu já tentei seguir sozinho, mas sempre volto pro teu caminho. Espírito Santo, és meu fôlego, indispensável em todo meu viver. Eu só caminho se for contigo. Eu só respiro se for em ti crescer. Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. meu melhor amigo, fica comigo até o amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Na mesa vazia, tu vem se sentar. Transformas cansaço em vontade de adorar. Quando eu erro o alvo, tu vem me abraçar. Me mostra o perdão, me ensina a recomeçar. Eu já tentei calar teu toque, mas teu amor me vence, me envolve.
Glória a Deus. Cante. Espírito Santo, és meu fôlego, indispensável em todo meu viver. Só caminho, se for contigo, eu só respiro se for em ti crescer. Espírito Santo, meu melhor amigo, fica comigo até o amanhecer. Quero te ouvir na fala e na pausa. Quero te sentir na guerra e na calma. Cada detalhe quero te agradecer. Fica comigo, vem me pertencer. Espírito Santo, tu és meu fôlego, indispensável em todo meu viver. Eu só caminho, se for contigo, eu só respiro se for em ti crescer. Espírito Santo, meu melhor amigo, fica comigo até o amanhecer. Glória a Deus. Glória a Jesus. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 16. Apenas o versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amém, igreja? Que nós possamos ser fiel mesmo no pouco. Não existe desculpa para Deus, né? Isso não se trata só de oferta, isso não se trata só de dinheiro, isso se trata também do nosso tempo. Muitas vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo para Deus, por isso que eu não faço a obra dele, por isso que eu não sirvo a Deus. Se você não serve a Deus nesse pouquinho tempo que você tem, você nunca vai achar tempo para Deus. Se você não aproveitar o pouquinho de tempo que você tem agora para Deus, você nunca vai servir a Deus. Nós temos que ser fiel no pouco. A mesma coisa quando se trata do dízimo, da oferta. Você fala: eu não vou dar porque eu tenho pouco. A viúva pobre, ela deu tudo que tinha. Ela só tinha moedas e ela deu tudo que tinha, porque ela ofertou como ela entendeu que ela estava dando a vida dela. Ela falou: eu não tenho dinheiro, e as poucas que eu tenho, poucas moedas que eu tenho, é tão pouco que eu não posso depender desse dinheiro para amanhã. Percebe? Se você tem muito, você fala: eu tenho muito, eu não posso dar, é muita coisa para eu dar para a igreja. Aí quando você tem pouco, você fala: eu não vou dar porque eu tenho pouco. Então você percebe que é uma coisa que o maligno coloca no nosso coração, endurece o coração, e você não consegue abrir o coração para Deus, para ser fiel a Deus, né? Então, aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, ele ama o Senhor na dificuldade, na bonança, na dificuldade, na alegria ou na dor, ele louva ao Senhor. E muitas vezes a nossa provação é justamente aquilo: ser fiel no pouco, e a gente não passa na prova. E aí fica mais tempo na provação. Mas quando nós passamos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor,
no pouco, aí Deus fala, agora está preparado para o muito. Deus entende que quando você não é fiel no pouco que você tem, que você ganha, você verdadeiramente não vai ser fiel também quando estiver no muito, né? Então, verdadeiramente, Deus nos sonda, é na dificuldade, é no pouco que Deus conhece e sonda os nossos corações, amém? Pegue esta palavra, você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, você pode e sentir o desejo de estar ofertando aí nesse ministério, nessa obra, você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco e escaneando aí o código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver assistindo essa gravação pelo seu smartphone no canal do YouTube, você vai na descrição do vídeo, lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelos rádios net, a rádio Chegou a Minha Vez pelos rádios net ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp tem lá os dados bancários para você contribuir. Se você está nos ouvindo pelo site da igreja, você vai clicar no menu, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer a opção doações, dízimos e oferta. E ali, você clicando ali já vai ver os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos então adorar ao Senhor com mais um louvor. Os irmãos que quiserem se sentar, fique à vontade. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, com mais um louvor. Enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sou livramento quando a tempestade vem. Sou o teu pão que te alimenta bem. Sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Essa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não, iluminando você na escuridão. Além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Glória a Deus. Sou livramento quando a tempestade vem. Sou o teu pão, te alimenta bem. Sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Essa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não, iluminando você na escuridão. Além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao seu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Pode o mundo se levantar, pode o mundo inteiro se levantar,
mas nada vai atrapalhar. Eu estou contigo. Aleluia, eu creio, Jesus. 1000 cairão bem do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará. Porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará. Porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Aleluia. Só livramento quando a tempestade vem. Glórias a Deus. Graças ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela bondade de nosso Deus. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Como é bom, Pai, sentir a Tua presença, como é bom te adorar, como é bom te bendizer. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado de nós, Pai, nos mínimos detalhes. O Senhor tem sido misericordioso com o teu povo, com a tua igreja, conosco. O Senhor tem sido misericordioso, Pai. Somos teus filhos, somos falhos, mas a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado, tem nos auxiliado. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando o teu povo, continua, Pai, abrindo portas. Não deixe que as portas se fechem para os teus filhos. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai. Que todos nós possamos ser fiel no pouco, que não venhamos nos corromper, Senhor, que não venhamos endurecer o nosso coração para o Senhor, uma vez que somos tão dependentes de Ti, Pai. Não podemos endurecer o nosso coração para Te adorar, Pai. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Prospera, Pai, os Teus filhos, faz colher, aleluia, a semente, Pai, possa brotar. Cada um que tem plantado uma semente nesse ministério, possa brotar, meu Pai, 500 vezes mais, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa este ministério, que a Igreja Nova Aliança com Cristo, meu Pai, venha ser uma extensão do braço do Senhor na terra, Pai, para socorrer muitas vidas. Eu profetizo igrejas Nova Aliança com Cristo, Pai, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, Pai, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Vidas precisam conhecer o Teu nome. Muitas igrejas, Pai, estão no comodismo, já não fazem mais a obra do Senhor, já não evangeliza mais como deveria evangelizar, Senhor. E nós sentimos o desejo no nosso coração de evangelizar, mas não temos, Pai, um endereço para abrir as portas, Pai, para o Teu povo. Ó, Pai, Tu sabes, Pai, que a nossa casa está aberta, mas é limitado, meu Pai, no sentido de colocar pessoas que não conhecemos dentro da nossa casa. Por isso eu Te peço, Deus, abençoa esta igreja, Pai, no Brasil, no mundo, para que portas sejam abertas, Pai, para que muitas vidas possam ir, aleluia, buscar ao Senhor e ser liberta ali. Em cada porta dessa aberta, Pai, vidas venham ser transformadas, libertas, salvas e transformadas através do verdadeiro Evangelho. Não queremos, Pai, nos corromper, queremos pregar a Tua palavra reta, Pai, a Tua palavra justa e correta, sem desvio, sem colocar nenhuma cereja, nada colorido, meu Pai, para poder ser aceitada. A palavra do Senhor, mesmo dura, Pai,
tem que ser aceita, e que o Senhor não deixe que venhamos, aleluia, enfeitar a Tua palavra, distorcer a Tua palavra, para que a palavra do Senhor venha a ser aceita. A palavra, ela confronta o pecador, mas é justamente esse confronto que liberta o pecador, Senhor. Seja conosco, que daqui, Pai, deste ambiente, desta casa, possa sair pastores, pastoras, evangelistas, Pai, diáconos, presbíteros, obreiros, aleluias, glórias a Deus, professores de escolas dominical, aleluia, que saia grupos de senhora, grupos de senhores, grupo de jovens, de adolescentes, grupos de criança, aleluia. Eu profetizo, Pai, eu profetizo a Igreja Nova Aliança com Cristo sem fronteira, para a glória do Teu nome. Abençoa o ministério da pastora Camila, o meu ministério, o ministério de cada fiel, de cada membro desta igreja, aqueles que já sabem e aqueles que também não sabem, que ainda não sabem, que o Senhor revele e que o Senhor abençoe e prospere. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Quero orar também para estar trazendo a palavra. Pai, quero me humilhar diante do Senhor nesta hora, Pai. Eu me esvazeio de mim, Senhor, para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito. Pai, eu diminuo nessa hora para que o Senhor cresça. Eu desapareço para que o Senhor apareça nessa noite, Pai. Usa a minha boca, toma a minha vida, prepara os nossos ouvidos para ouvir este alimento necessário para as nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Encha-me do Teu Santo Espírito, para que tudo que for falado aqui venha da parte do Senhor e não de mim mesmo. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos já abrir aqui o nosso banner com o nosso tema. Deixa eu tomar um pouco de água. Glórias a Deus. Quero dar os créditos aqui do louvor que nós, o segundo louvor que nós cantamos aqui, para a dupla Eliel e Elisama. Música nova, não está distribuída ainda. Eles agora cantando estilo diferente, né? A irmã Neide gostou, hein? Um estilo mais adoração, né? É um louvor da autoria do Eliel mesmo, né? A composição dele. E nós estamos acreditando muito aí nesse louvor. Os irmãos orem, né? Para que a gente consiga lançar esse louvor aí, fazer um trabalho, né, pesado aí na rádio, com a rádio e também com as outras mídias. A gente quer mesmo que os nossos irmãos prosperem em seus ministérios, né? Esse é o ministério que Deus deu para eles. Ficaram um tempo parado aí, mas Deus está levantando aí, já tem umas 4 canções novas. Peço que os irmãos orem pela vida deles, que é muita investida de Satanás para que eles não consigam, né? Mas com a ajuda das orações da igreja, eu creio que todos nós teremos vitória, amém? Glória a Deus. Então, como já foi dito, o tema de hoje é: por que Deus permite o sofrimento, né? Por que é que Deus permite o sofrimento? Eu já vi muitas pessoas dizerem que são ateu, né? O ateu, ele não acredita que existe Deus, que existe um Deus. E um dos motivos deles não acreditarem que existe um Deus é por causa do sofrimento. Porque existe tantas pessoas sofrendo, né? Tantas injustiças no mundo, né? E aí muitas pessoas falam: Deus não existe. Se Deus existisse, não teria tantas pessoas sofrendo, né? E parece até que eles têm razão, intelectualmente falando, né? Mas nós não cremos em Deus por causa do nosso intelecto. Nós cremos em Deus porque nós temos fé. Nós conhecemos a palavra e essa palavra nos enche de fé, né? E por isso nós acreditamos, porque nós conhecemos a verdade. E uma vez que você conhece a verdade, ela liberta. Mas a pessoa que não conhece a palavra, intelectualmente, ela vai dizer: Deus não existe, qual é Deus? Né? Tanto sofrimento, tantas injustiças, né?
E cadê Deus, né? Então, nós vamos entender um pouco sobre esse tema, porque Deus, ele permite o sofrimento não porque ele seja cruel, não porque ele seja mau, não porque ele não nos ama. Existem, nós vamos falar hoje sobre 4 propósitos, né? 4 principais propósitos do sofrimento. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele fala sobre alguns propósitos, e a gente vai estar falando aqui também sobre esses 4 propósitos principais, né? Existem muitos outros propósitos também que muitas vezes nós nem entendemos, mas quando estivermos lá na glória, Deus vai nos revelar tudo aquilo que nós não conhecemos, não sabemos. Lá na glória nós vamos saber, porque o nosso Deus irá nos revelar. Amém, igreja? Se um dia você vê alguém falando assim, ó, esse cara conhece a Bíblia toda, esse cara conhece tudo sobre Deus. Você pode até ler a Bíblia toda, conhecer a Bíblia toda, mas saber tudo sobre Deus ninguém nunca vai saber. Ninguém, teólogo, estudioso nenhum da Bíblia vai saber tudo sobre Deus. A capacidade humana, a mente humana é incapaz de conhecer tudo sobre Deus. Tanto isso que Deus se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus era o próprio Deus habitando no meio de nós. E os discípulos andaram com ele, conviviam com ele. E eles, na maioria das coisas que Jesus falava, eles não entendiam. E Jesus falava em parábolas, ou seja, dando exemplos para que ficasse mais fácil deles entenderem. E mesmo assim, eles não entendiam. Jesus falava que ele precisava se entregar, precisava ser morto, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados, para que toda a condenação do homem, né? Caísse por terra. Toda a condenação do homem, da humanidade, precisava cair sobre ele para nós sermos libertos. Jesus falava isso para eles e eles não entendiam, ficavam muito bravos com Jesus, que falava assim, não, mestre, Pedro mesmo, né? Pedro foi um que falou que não ia deixar pegar Jesus, né? Não vou deixar que façam nada com você. E Jesus repreendeu ele, porque aquilo é necessário. Quando alguém repreender você, quando você entender que você está vivendo o seu propósito, vivendo o seu chamado, e alguém fala, eu não vou deixar, pode repreender, assim como Jesus repreendeu Pedro, pode repreender também. Fala, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Você está falando como um homem, e não está pensando como homem, e não como Deus pensa. Então, uma pessoa que tem um chamado para louvar, para pregar, para evangelizar, e alguém tentar impedir isso, olha, é perigoso até ser morto por Deus. É perigoso essa pessoa até morrer pelas mãos do próprio Deus, porque ninguém pode impedir o operar o propósito de Deus na nossa vida, a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Mas se eu estou vivendo um propósito e alguém vem profetizar que você não vai fazer aquilo, você pode repreender no nome do Senhor Jesus. Amém? Não deixe Satanás profetizar isso na sua vida, porque isso, uma palavra pode te travar. Uma vez que você cala, você consente, aquilo pode te travar. Então tem coisas que você precisa repreender com voz audível. Seja o seu esposo, a sua esposa, qualquer pessoa que profetizar, que vai te parar, que você não vai fazer, que você não vai conseguir, você pode repreender no nome do Senhor Jesus. A pessoa vai ficar em choque, mas pode ter certeza que Deus não vai deixar que venha acontecer uma agressão contra a sua vida, nada disso. A pessoa vai receber aquele choque, não vai entender nada, nem ela vai entender porque saiu da boca dela aquela palavra ali, né? Então vamos aqui, vamos correr. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner.
A nossa introdução diz assim: Deus permite que o sofrimento e o mal ocorram, mas sabemos que não pode ser porque Ele não nos ama. Ele já deu a sua maior prova de amor. Enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Um sofrimento terrível. Ele decidiu sofrer por amor a nós. Como diz lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já começamos aqui já falando da prova de amor do Senhor, já para cair por terra todo o entendimento de que Deus não nos ama, de que Deus é cruel, de que Deus é carrasco. Nós já começamos aqui, né, na nossa introdução, lendo aqui João 3,16. Esse é o versículo mais poderoso, principal para evangelizar o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você daria seu filho por amor de alguém? Não. Eu não daria meu filho por amor, para provar o amor de ninguém. Eu não daria o meu filho para provar que amo meu pai, minha mãe, ninguém. Eu não daria meu filho. Mas Deus, Ele deu. Deus, Ele deu o seu próprio Filho para mostrar o amor que tinha pela humanidade. É um amor mais poderoso. O amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe para um filho. Mas, se a gente for meditar profundamente, né, em João 3,16, você percebe que mãe nenhuma daria o seu filho por amor de ninguém, né? Tem umas mulheres aí que dá o filho por amor de um homem, né? Às vezes o homem é um miserável, né? Enfim, um homem não vale a pena, né? E muitas mulheres abandonam seus filhos por causa de homem, né? Eu creio que pode acontecer de uma mulher entregar até seu filho para provar amor por um homem. Mas a gente sabe que a mulher que faz um negócio desse, ela está fora de si. É um amor possessivo por um homem, é uma idolatria, porque você pode amar o amor de zelo pelo seu esposo, pela sua esposa, mas a partir do momento que você fala para um homem e para uma mulher: se você me largar, eu morro e te mato, né? Falou sobre isso no programa Bênção de Deus no seu lar, né? Falou sobre isso, sobre a idolatria. Então, se um homem ou uma mulher fala que se você me abandonar, eu morro, isso aí já deixou de ser amor e virou idolatria. Então isso é um pecado muito perigoso, né? E agora vamos entender por que Deus deu o seu Filho, provando o seu amor, né, por nós. Vamos entender por que Ele precisou fazer isso. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17, né? Quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, e eles, no jardim do Éden, eles pecaram, desobedeceram ao Senhor, e eles automaticamente se afastaram da presença de Deus, né? E olha o que o Senhor disse ali para a mulher e para o Adão, né? Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: para a mulher ele disse, deixa eu baixar mais aqui o instrumental. Para a mulher ele disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu
a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Amém? Então vocês percebem que a terra se tornou maldita. A terra se tornou maldita por causa do pecado. E aí veio o sofrimento. E aí veio o sofrimento. Deus permitiu o sofrimento por causa da desobediência. Qual pai e qual mãe não dá consequência a um filho quando desobedece? A gente dá, né? Às vezes a mãe ou o pai dá uma consequência e aí o outro, né? O outro cônjuge fica até com pena às vezes, né? Daquela consequência que você deu, mas você não pode tirar a autoridade do outro, você deixa. Então, Deus também ele deu consequência para Adão e Eva. Deus deu consequência, e essa consequência ela nos causa sofrimento. Mas o sofrimento não é a mãe ou o pai que causou o sofrimento, percebe? Aquele sofrimento vem da consequência da malcriação ou da desobediência mesmo, né? Então nós sentimos o sofrimento das nossas próprias consequências. Não é um sofrimento injusto, mas nós cristãos também, nós muitas vezes nós sofremos sofrimentos injustos por causa de Cristo. Mas esse sofrimento que nós sofremos injustamente por causa de Cristo, Ele nos recompensará. Ele nos recompensará. Nós temos que sofrer por Ele ali, né? Aquele sofrimento com paciência. Eu estou passando isso aqui por causa do nome do Senhor. E Deus vai me dar vitória, né? Você não pode dizer assim, esse sofrimento que eu estou passando aqui é um sofrimento injusto, porque eu sou fiel a Deus, porque eu estava fazendo algo de bom, e agora Deus permitiu isso. Não fale isso. Se você conhece Deus, sabe da bondade de Deus, do caráter de Deus, e você percebeu que entende que está só passando um sofrimento injusto, não duvide da justiça de Deus ao seu favor, do benefício que Deus pode te proporcionar por causa desse sofrimento injusto. Agora, quando nós estamos sofrendo consequências dos nossos próprios pecados, isso aí a gente também não pode querer jogar culpa em Deus, né? Sendo que o pecado é nosso, né? A escolha foi nossa, né? Então, a parte B aqui do versículo 17 diz: você terá, ainda falando para Adão, né? Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Amém, igreja? Então toda vez que você for trabalhar e você dizer assim, poxa, mas eu tenho que trabalhar hoje de novo. O meu trabalho, como o meu trabalho é difícil. Igreja, o trabalho de ninguém é fácil. O trabalho de ninguém é fácil. A gente pode até achar o trabalho do outro fácil, né? Vai lá fazer para ver, né? Uma certa vez eu quis achar que o meu trabalho era um trabalho mais pesado, né? E Deus me mostrou que às vezes o trabalho que uma outra pessoa não faz braçal, ela faz com a mente, ela sofre outras dores, outras dificuldades que talvez, né, eu não conseguiria realizar aquele trabalho. Então, cada pessoa tem sua dificuldade, né? Cada pessoa
tem as suas limitações. Então Deus dá a cada um aquilo que a gente possa suportar. Eu tenho uma esposa que ela, não falo isso para engrandecer ela, mas a mente dela é um processador de um computador, é como se fosse o processador de um computador muito mais avançado do que o meu. Se Deus me desse responsabilidades para eu ter que fazer minha mente pensar tão rápido, processar tanta coisa, eu não daria conta, com certeza. E um dia Deus me fez entender isso. Deus me fez entender isso. A agenda que ela consegue administrar, atender e não errar um dia, não esquecer um dia. Eu falei para ela, eu não conseguiria cumprir 10% dessa sua agenda. Por quê? Por isso Deus não me deu. Por isso Deus não me deu esse compromisso, né? De trabalhar com a minha mente, fazendo com que ela pense rápido, que ela tenha que processar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, Deus, ele sabe das nossas limitações e ele entrega para cada pessoa aquilo que você consegue, né, fazer, mesmo com as suas limitações, né? O trabalho da irmã Neide, o trabalho da irmã Rafaela, né? Tenta fazer um dia para você ver se não vai te faltar paciência e daqui a pouco você vai largar tudo para lá e vai estar até xingando, né? O trabalho do nosso irmão Eliel, o trabalho da nossa irmã Karina também. Então, o trabalho de ninguém é mais fácil do que o outro. Deus apenas ele dá a cada um aquilo que a gente consegue fazer, né, suportar dentro, né, das nossas limitações. Então, o nosso Deus, igreja, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel. E tudo aquilo que a gente vive, né, e sofre é por causa do pecado, e Deus permite o sofrimento para que nós possamos crescer nele. Possamos crescer, possamos permanecer no Senhor, porque infelizmente, nós temos a tendência de quando tudo está bem, a gente se afastar de Deus. Então Deus permite o sofrimento muitas vezes para que a gente não se afaste do Senhor. Vamos falar aqui sobre 4 propósitos, né? A Bíblia aponta 4 propósitos principais para o sofrimento. Vamos ler aqui o primeiro, que diz assim: o primeiro é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Deus concedeu a liberdade de escolha. Então, se eu escolho aquilo que é bom, se eu escolho obedecer, qual consequência eu posso sofrer? Não vou sofrer consequência, né? Às vezes a pessoa está lá sofrendo, né, as consequências do seu próprio pecado, e o outro olha de fora e fala: poxa, mas olha lá, igual lá nos Estados Unidos tem a pena de morte, né? Coloca o cara lá na cadeira elétrica, dá uma carga de choque no cara até o cara morrer. Mas para quem está ali assistindo, porque a mãe das vítimas, os pais, os parentes, vai tudo lá assistir, presenciar isso aí. E muitas vezes até os parentes da vítima choram de assistir aquilo ali. Mesmo sentindo a dor, né, do seu ente querido ali, né? Quem sabe um estuprador, um bandido, um assassino, um criminoso, né? Mesmo sentindo na pele ali a dor do seu ente querido, mas você consegue ter misericórdia daquela pessoa que está ali sendo condenada à pena de morte, né? Mas são escolhas. Se aquele homem ali, ele se arrepender, ele vai morrer, mas ele vai ser salvo. Ele vai partir dali, daquela cadeira elétrica, direto para a glória com o Senhor. Assim como estava ali, né, o ladrão da cruz, e estavam 2 ladrões na cruz, né? Um zombando do Senhor Jesus: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí e salva a ti mesmo, né?
Enquanto o outro, em vez de zombar do Senhor, ele falou: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, né? Quando estiveres no teu reino. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você pode até morrer pelo seu pecado, mas se você se arrepender, se você tiver tempo de você se arrepender antes, você pode ser salvo. Mas as consequências da sua escolha, percebe que a gente precisa pagar pelas consequências, né? Vamos mais aqui. Quando a humanidade se afastou dele no Éden, o pecado entrou no mundo, gerando a dor. O mal existe porque as pessoas fazem escolhas que machucam a si mesmo e os outros. Amém, igreja? O pecado entrou no mundo, gerando a dor, e o mal existe porque as pessoas fazem escolhas que machucam a si mesmo e aos outros. Segundo, refinamento do caráter. As dificuldades nos ensinam a não depender apenas de nossas próprias forças. O sofrimento é frequentemente comparado ao fogo que purifica o ouro, gerando perseverança e maturidade espiritual, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Amém? Então, o sofrimento, ele é comparado ao fogo, né, que purifica o ouro, né? Você pega ali um ouro bruto e ele passa ali por uma temperatura, ele derrete, passa por vários processos ali para você encontrar aquela joia na prateleira de uma loja ali, de uma joiaria. Ele já passou por muitos, né? Se ele fosse uma vida, né? Imagina o que ele sofreria na pele para poder chegar àquele ponto ali, né? Então, o sofrimento, ele é comparado ao fogo que purifica o ouro, gerando perseverança e maturidade espiritual. Terceiro, consolo e empatia. Deus é o Pai das misericórdias, Ele é também Deus de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias. Não existe ninguém mais misericordioso do que o nosso Deus. Amém, igreja? Então, mesmo na dor, Deus, ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu passei coisas por causa das consequências do meu pecado que eu achei que eu não escaparia, mas Deus me fez escapar. Mesmo eu sofrendo ali consequência dos meus próprios pecados, Deus só permitiu até um certo ponto. Dali para mais, os meus inimigos queriam mesmo ver o meu fim, mas Deus falou: não, só vai até aqui. E eu entendo que foi a misericórdia de Deus. E aquilo que em algum momento eu achei que seria um espinho na carne, ou seria um sofrimento para mim, foi aquilo que Deus usou para me livrar do pior. Deus usou as minhas limitações, Deus usou coisas que eu não imaginaria que poderia me beneficiar lá na frente. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar. Agora nós nunca podemos duvidar da misericórdia do Senhor. Quando você pensar assim: poxa, tanta gente de carro e eu estou de pé. Se você parar e lembrar que Deus é misericordioso, você vai lembrar quantas pessoas gostariam de estar andando agora, estão na cadeira de roda. Quantas pessoas gostariam de estar andando ou movimentando o seu corpo e está com a paralisia
né, cerebral, uma paralisia, né, física, né? Então, em tudo nós temos que enxergar a misericórdia de Deus. Ah, mas eu queria morar num lugar melhor. Ah, como eu queria uma casa melhor. Como eu queria morar num bairro nobre. Quantas pessoas estão dizendo nesse momento, como eu queria estar dentro de uma casa quentinha. Mas elas estão morando na rua. Passando frio. Já pensou esse frio que está agora? Quantas pessoas não têm cobertor, não têm um colchão, usam papelão, usam jornal para se cobrir, usam plásticos. E muitas vezes nós não somos gratos pela casa que temos. Julgamos a casa que temos, julgamos o carro que temos, julgamos os móveis que temos, julgamos tudo. E muitas vezes nós pensamos como pessoas ingratas. Igreja, o pecado nosso não é só se prostituir, roubar, matar, não. O pecado do nosso coração muitas vezes é injustiça. É a falta do reconhecimento da bênção de Deus na nossa vida. É a falta do reconhecimento da bênção de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente olha uma pessoa de carro novo e fala, olha que pessoa abençoada. Não. Muitas vezes a pessoa tem um carro novo, mas ela não tem a bênção. Tudo que ela tem é um boleto para pagar. Boletos e boletos e boletos e boletos e boletos. Mas quando nós olhamos a misericórdia e a bênção de Deus na nossa vida, a gente fala, eu posso até não ter uma casa boa, mas eu tenho um Deus que me salvou, que me libertou, que vai me levar para o céu, que vai me dar uma vida eterna, não um sofrimento eterno. Porque espírito não morre, igreja. Espírito não morre. Então, se nós partimos dessa vida terrena para a dimensão espiritual, porque nós somos mais espiritual do que carnal. A gente pensa que nós somos mais essa carne aqui, ó. Não, nós somos um espírito com carne. Então, quando essa carne morrer aqui, o espírito vai continuar dando. O espírito vai dar continuidade. E para onde ele vai agora? Para o tormento eterno? Com Satanás? Ou para viver uma vida eterna com o Pai? Eu quero viver uma vida eterna com o Pai. E vocês? Amém? Então vale a pena a gente acreditar no nosso Deus e ser grato a Ele por cada bênção que Ele nos dá. Seja uma bênção simples, mas que nós venhamos a sermos gratos pelo pouco e pelo muito. Amém? Terceiro, consolo e empatia. Já falei isso aqui, né? Consolo e empatia. Vamos aqui para o próximo. O quarto é a promessa de um futuro sem dor. A promessa de um futuro sem dor. A dor serve como um lembrete de que este mundo caído, né, não é nosso lar definitivo. Esse mundo caído não é o nosso lar definitivo. A Bíblia promete que no fim Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais morte, pranto ou dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Amém, igreja? Então tudo isso aqui é passageiro. Quando você pensar que você tem, eu tenho 10 anos nessa prova, eu tenho 15 anos nessa prova, não sei, talvez você diga 40 anos na prova. O povo do Egito ficaram ali 40 anos no deserto, sendo provado, né? Muitos pais morreram e a promessa se cumpriu, mas se cumpriu na vida dos filhos, porque os pais morreram na prova. Mas o sofrimento terreno, por mais anos que você sofra, ele não vai ser eterno. Eterno é o nosso Deus, e nós, se permanecermos firmes com Ele, fiel,
gratos ao Senhor, até mesmo pelas provações, pelos sofrimentos, nós vamos viver, aleluia, o extraordinário de Deus. O sofrimento, por mais doloroso que seja aqui na terra, não se compara à glória que nós vamos viver. Amém, igreja? Os ímpios vão estar lá sofrendo no fogo eterno, um fogo que nunca vai se apagar. E nós vamos estar comemorando com o nosso Rei lá na glória. Amém, igreja? Vamos viver eternamente com Ele, governar com Ele, né? Vamos ler aqui alguns versículos na Bíblia que fala de sofrimento, né? Como nós já lemos aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não devem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? A glória que está sendo produzida em nós vale muito mais do que a aprovação. Pesa muito mais do que a aprovação. Amém? Glórias a Deus. Quando nós estávamos ali passando prova ali naquela outra casa ali, né? Acharam que a gente era louco, que a gente era fanático. Cadê o seu Deus, né? Cadê o seu Deus te abandonou? Será que você não está passando por isso que você abandonou os deuses, né? Até isso nós ouvimos. Mas quando agora estão vendo o peso, isso aqui é uma coisa terrena. Quando o apóstolo Paulo aqui ele está falando da glória do Senhor, da glória que nós vamos viver lá em cima. Mas aqueles que são fiel a Deus, igreja, eles vão viver um pouquinho da glória que nós vamos ver lá em cima. Nós vamos viver um pouquinho na terra. Amém? Ela tem que ser, você já tem que sentir um reflexo da glória de Deus aqui na terra. Você tem que sentir. Entendeu? Você percebe, por isso que o Senhor fala que Ele é que sabe os planos que tem para nós. Plano de nos prosperar e não de causar dano, né? De nos dar um futuro. Então, aquele que está vivendo o propósito, a não ser que o cara não esteja vivendo o propósito. Tem pessoas que estão sofrendo hoje porque não quer viver o propósito. Eu, por exemplo, larguei de louvar o Senhor, fui cantar para o mundo lá e comi o pão que o diabo amassou. Fui passado para trás, fui enganado, fui roubado, né? Mas por quê? Eu estava sofrendo aquilo ali. Fiquei 10 anos cantando para o mundo, não consegui comprar uma casa e nem um carro. Quer dizer, consegui comprar um carro, mas perdi para o banco. E também que não consegui. Por que eu passei por isso? Eu não estava vivendo o propósito. Agora, se você está dentro do propósito, você pode até demorar de acontecer. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar. Amém? Porque isso tem que resplandecer aquilo que você já tem que sentir. Aqui na terra, você já tem que sentir a glória do Senhor, né? Um pouquinho da glória do Senhor que você vai viver lá na glória com o nosso Pai. Amém? Vamos aqui para o quarto banner. Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Então, você pode estar sofrendo como for, mas quando você lembra da promessa, você fala, eita glória.
eu estou passando por essa prova aqui, mas quando chegar a viver a promessa, vai ser benção. Vai ser benção. Então você pega ali a promessa do Senhor, você tem que crer, igreja. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, e você acredita que Deus vai te usar naquele dom, com aquele talento, você não nasceu para viver derrotado, para ser um perdedor. Você vai prosperar, você vai ser feliz com aquilo ali. Agora, se você ficar desacreditado, duvidando de tudo, você duvida de tudo, alguém profetiza para você, você fala que nada, se Deus já fala isso, ó. Deus já fala isso há tanto tempo, não acredito mais não. Você acha que você vai viver algo se você não acredita? Se você não crê na promessa? Se os nossos parentes, quando os nossos parentes lá não criam, ele não nos atrapalhou em nada, porque nós estávamos ali crendo. Mas a partir do momento que você deixar de crer, aí agora acabou tudo. Você não vai viver sem crer. Só vive quem crê. Só vive a promessa quem crê. Se você não crê, se você duvida do que Deus pode fazer na sua vida, então nem espere. Agora, se você crê naquilo que Deus prometeu para você, que Deus vai te usar, que Deus vai fazer, que vai acontecer, que vai salvar, que vai prosperar, que vai abrir porta, que vai honrar, creia. Creia. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, se Jesus foi tentado e ele venceu a tentação, se ele sofreu, mas ele no final ele foi vitorioso, nós também vamos vencer, igreja. Nós também vamos vencer. Afinal, nós somos imitadores dele, não é isso? Nós somos imitadores do Senhor, nós estamos seguindo o mesmo caminho dele. Então, se nós seguirmos à risca aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor passou, aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor manda a gente seguir, a gente vai ser vencedor, a gente vai, ser vitorioso. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Então, quando você estiver ali sofrendo, e você lembrar dessa palavra aqui, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então você está sendo amadurecido, está criando casca para você permanecer diante de qualquer dificuldade que vir para você. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não pense que é só você que está sofrendo. Não pense que a vida das outras pessoas é mar de rosa. Não pense. Às vezes aquela pessoa não está sofrendo aquilo que você está sofrendo, mas ela está sofrendo outra coisa. Mas todos estão sofrendo, estão passando por sofrimento. Todos estão passando por sofrimento. Amém? Nossa, não coloquei o cooler hoje aqui, esquentou bastante o computador. Amém, igreja? Então nunca pense que o seu sofrimento é pior do que o de ninguém. Todos nós passamos por sofrimento. Vivemos no mundo caído. Vivemos no mundo que foi condenado. Então, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos passar por sofrimento, por aflições. Amém? Até que o Senhor venha nos salvar, nos arrebatar
né? E o Senhor vai construir uma nova cidade. Aí essa mais não será mais uma terra condenada, uma terra, né, caída, né? Agora uma nova Jerusalém. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o quinto banner. O último versículo para a gente encerrar é onde fala, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 24, né? Que traz o tema: Cristo é o maior exemplo para os sofredores. Cristo é o maior exemplo para os sofredores. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 24. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, preste bem atenção nessa passagem aqui, é muito poderosa. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Ok? Aí o versículo 20 diz: pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, né? Você percebe que quando fala que aqueles que vão, né, na segunda vinda do Senhor, né, aqueles que ficarem ali para o arrebatamento, né, e não se rendeu ao anticristo, né? A igreja foi arrebatada e agora o cara percebeu, a igreja foi arrebatada e eu estava numa vida enganosa, numa vida relaxada na igreja, e agora a igreja subiu e eu fiquei. Aí agora vai ter um estralo nele, ele fala: opa, agora eu vou ter que ser fiel a Deus para eu ter a minha última chance de ser salvo. Só que agora ele vai ser morto pelo anticristo. O anticristo não vai tolerar ninguém dizer que é cristão e ficar por isso mesmo. Vai ser morto, vai ser degolado. Então essas pessoas que vão ser degoladas por amor a Cristo, elas vão ressuscitar primeiro, né? Elas vão ressuscitar primeiro. Então você percebe, né, que aqueles que vão sofrer um sofrimento injusto por causa de Cristo, eles já começam a ser beneficiados só nisso aí, em ressuscitar primeiro, né? Você imagina quantas bênçãos essas pessoas que sofrerem um sofrimento injusto por causa de Cristo, né, quantos benefícios essas pessoas vão terem, né? Você vê que o nosso Deus é justo. Ao 21 diz: pois foi para isso que ele os chamou, né? O Senhor nos chamou para sermos fiéis a Ele, até mesmo a morte, né? Até mesmo diante da morte. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos, né? Como eu falei aqui. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Então, igreja, vale a pena, aleluia, sofrer o que nós
tivermos de sofrer. Não adianta fugir da luta, não adianta fugir da prova. Às vezes você pensa que você está sofrendo porque porque eu vim morar nesse lugar, porque eu estou morando no Brasil, eu vou mudar de país. Já conheço tantas pessoas que mudou de país e voltou para o mesmo lugar, para a mesma prova. Não adianta. Aquilo que nós tivermos de passar, não adianta fugir. Não adianta fugir. É melhor você glorificar a Deus ali no seu sofrimento, pedir misericórdia e passar por aquilo ali e amadurecer e viver a bênção que Deus tem para você, do que você viver angustiado, né, deprimido, murmurando, entristecendo o coração de Deus. Você vai ficar mais tempo na prova, mais tempo na dor, mais tempo no sofrimento. Seja grato, peça misericórdia a Deus, use tudo aquilo que você está passando para que você amadureça, para que você cresça e se torne uma pessoa mais fervorosa, uma pessoa mais perseverante, uma pessoa mais avivada e mais com a fé inabalável diante do Senhor. Amém? Diante das dificuldades. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer, Pai, por esta palavra tão poderosa, Pai. Essa palavra que nos dá a clareza, Pai, de que verdadeiramente o Senhor é o Deus que permite, Pai, o sofrimento das nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, mas o Senhor é misericordioso, Pai. Até nas nossas consequências, até quando erramos, Pai, o Senhor é misericordioso conosco, Pai. Tão misericordioso, Pai, que o Senhor deveria ter nos fulminado, Pai, tirado, destruído, Pai, toda a extinção, aleluia, toda a humanidade, Pai. O Senhor poderia ter colocado em extinção a humanidade, mas o Senhor preferiu, Pai, morrer por nós. O Senhor preferiu morrer para nos dar mais uma chance. Se isso não é amor, Pai, eu não sei o que pode ser amor. Porque o mesmo Pai que corrige é o mesmo Pai que ama. O mesmo Pai que prova é o mesmo Pai que tira da prova e que salva e que abençoa. Então, meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, nós venhamos ser mais gratos a Ti, venhamos ser mais fiel ao Senhor. Não venhamos ficar murmurando, Pai, por coisas tão poucas, por coisas tão simples. Nenhum de nós sofremos, Pai, aquilo que o Senhor passou. Todos nós sofremos na carne as consequências dos nossos próprios pecados. A consequência, Pai, do pecado do mundo. Do pecado, Pai, do DNA do pecado que já está na nossa natureza humana. Nós sofremos as consequências desses pecados, Pai. Nós não sofremos porque o Senhor é cruel, porque o Senhor tem prazer de nos provar. Infelizmente, Pai, nós só aprendemos assim. Não aprendemos só com a Tua palavra, Pai. Seria tão fácil, Pai, nós abrirmos a palavra, ler e obedecer, mas só obedecemos muitas vezes, Pai, depois que o Senhor nos prova, depois que o Senhor permite o sofrimento. Só assim que nós aprendemos. O erro não está no Senhor. O erro está em nós, que temos dificuldade de obedecer a Ti, Pai. Então, que nós possamos entender, Pai, que esta palavra é uma palavra para nos trazer o discernimento de que o sofrimento não é o Senhor que é culpado. O culpado somos nós, Pai, pelos nossos pecados, pelas consequências do abandono ao Senhor, do desprezo ao Senhor, da desobediência ao Senhor, aleluia, da infidelidade ao Senhor, ó Pai. E que daqui para frente venhamos nos corrigir, venhamos, aleluia, nos arrepender e buscar a servir ao Senhor com fidelidade. E o que tivermos de sofrer, meu Pai, sofrimentos injustos, o Senhor disse aqui na Tua palavra que o Senhor é fiel para nos recompensar, Senhor. Seja conosco, é o que nós te pedimos
e te agradecemos no nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas e que essa palavra fique cravada em nossos corações. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por essa palavra. Vamos estar trazendo os avisos aqui. Já vamos estar já encerrando em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, pastora? Quarta-feira é a quarta da bênção, né? Quarta da bênção online às 19 horas no canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Os irmãos, não percam aí pelo canal do YouTube com a pastora, e também fica registrado no YouTube depois. Se você não conseguir ver em tempo real, assista no YouTube depois, em nome do Senhor Jesus. Temos também de segunda a sexta o programa A Bênção de Deus no Seu Lar, com o nosso amigo querido pastor Elton Araújo, das 19h30 às 20 horas. Não percam aí essa palavra poderosa para edificar a sua vida, ok? Temos também a oração diária com o pastor Evanildo Gomes às 6 horas pelo canal da Igreja Nova Aliança com Cristo. Os irmãos, não percam a oração. Temos também o devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno às 8 horas da manhã pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez. Os irmãos, não percam em nome do Senhor Jesus. Amém? E no próximo culto vai ser 29, deixa eu ver aqui. Próximo domingo, aí vai ser dia 31. Então ainda não é Santa Ceia. O próximo domingo é o último culto. Amém? Culto público normal, às 19 horas, presencial e online, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, trazer a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, pela presença da nossa irmã Rafaela, que se fez presente conosco hoje. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, Senhor. Eu creio que o Senhor trouxe ela aqui por algum propósito. Que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, na sua vida, na vida da sua família. Obrigado pela presença, Pai, de todos, Pai, da nossa irmã Neide, todos que estão também online, de todos, Pai, que o Senhor, todos também que estiveram conosco aqui nesta gravação no YouTube. Muito obrigado, Pai, que o Senhor continue abençoando cada vida, cada lar, cada coração. Livra-nos de todo mal, livra-nos do terror noturno, Pai. Cura as enfermidades, Pai. Quero orar por todos os irmãos, interceder por todos os irmãos que estão doentes, Pai. Visita as casas, visita os lares, Pai. Vai repreendendo todo mal, quebra toda maldição. Que o Senhor possa, Senhor, aleluia, libertar aqueles que precisam de libertação. Liberta dos vícios da bebida, liberta, Pai, dos vícios das drogas, liberta, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, da prostituição, da imoralidade, liberta de tudo aquilo que não te agrada, meu Pai, tudo aquilo que oprime o ser humano. Liberta, Pai, e salva, meu Deus, salva a nossa parentela, salva a nossa família, salva a nossa casa, salva a todos os ouvintes que nos acompanham, que nos ouvem, Senhor. Seja com cada um de nós, dá-nos uma semana abençoada, plena, na Tua presença, debaixo da Tua bênção, debaixo do Teu direcionamento, debaixo das Tuas potentes e gloriosa mão. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos, recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.